Olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida. Que bom ter você aqui na telinha do Novo Tempo, nas tardes, por que não nas noites. Eu sempre lembro desse público maravilhoso que nos vê na Europa, em outro lugar, em outro fuso horário, os nossos amigos, irmãos africanos que são parceiros aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. E é o Entre Família, de segunda a sexta-feira, horário de Brasília, às 2h30 da tarde. Ela que voltou com o seu rosa, mas muito bem colocado aqui. Porque às vezes, né, guarda-roupa está escondido, mas... Independente de qualquer cor, Suzane está sempre trazendo a cor, né, da esperança, essa amigona que a gente divide problemas em meio a sorrisos. E a gente está aqui nessa esperança, nessa segunda-feira, claro que para quem está ao vivo, e mais um tema para a gente poder aprender junto com os nossos telespectadores, Suzane. Com certeza, muito boa tarde, muito obrigada pela recepção. Aqui vai um mini coração para você. Mas é mini, mas ele é muito potente, é porque eu não consigo fazer com as duas mãos aqui. Digamos que, pegando como a nossa TV é religiosa, digamos que é uma sombra, né? Como se fosse uma profecia de algo maior que está por vir, que é o nosso amor, que não tem como medir, mas é um gesto representativo desse Não, nem coração. está por vir, ele existe. Principalmente agora você nessa nova fase, né? A Silvia Dodói e o Cris ajudando em casa. Eu tô assim admirando esse homem demais. É isso aí. Muito boa tarde para você. Eu sabia que ela ia falar. No Entre Família, e com muita alegria, porque o Cris, quando é na segunda-feira, a gente não se vê assim durante o fim de semana, né? Muito raro. E aí a gente dá uma atualizada. E aí, como é que foi? Como é que tá a vida? Como é que tá a Silvia? Como é que tá o Davi? Como é que tá todo mundo e tal? E aí, Cris estava me atualizando, né? Você sabe que ele já comentou que a Silvia tá dodói do pé. E adivinha quem virou o dono do lar? Sou eu. Eu tô lá, né? Ele fez arroz, aprendeu a fazer, gente, uma coisa impressionante. E eu estou aqui hoje também muito bem motivada, e se eu não conseguir me equilibrar, hoje também ousei a fazer uma coisa diferente, andar na esteira, por exemplo. Verdade, que legal. Fazer um movimentinho ela nas fez pernas. hoje 28 quilômetros. Não foi, gente, não foi. Não sei, deu só Não, mentais, né? Porque na esteira foram 12 minutos só, mas... Só 12 minutos. Até o corpo estranhou, que deu até coceira nela. Nossa, aqui gente, e tal. foi. Mas assim, eu tô tão feliz, porque parece que a gente vence um gigante, né? Um dia! Nossa, é o primeiro. Quem andou 100 quilômetros já andou um. E é isso aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Chegar animada pra você, já que a gente trouxe essas novidades para os nossos telespectadores, porque a gente tem uma prioridade que é o nosso relacionamento, que vai além do trabalho. E na verdade, quando a gente fala além do trabalho, parece que o relacionamento não é do trabalho. A gente tira isso como se fosse só trocar figurinha, ordens e tal. E esse marketing de relacionamento que se fala bastante hoje, o que a gente tem a ganhar, né? Porque parece que o comércio, o business se curvou para isso, porque parece que sem isso não dá para continuar. Tipo, a gente viu que o marketing de relacionamento, ele está incluso, ou senão as empresas vão perder. Então, nesse momento, a linha business sentiu uma dor, e a dor ensina a gemer. E o que é esse marketing de relacionamento? Não sou eu que direi essa resposta, a gente está com o nosso especialista aqui, você já conhece. Ele é um fenômeno, né, nesse mercado de franchising, é assim que fala, Cris? Você que sabe falar. É por aí, o importante é que você vai ver que essa melhor. linha de franquias, esse estilo de Muito negócio, legal. muito conhecido na área. E para você fazer algo nessa questão de franquias, se você não pensar em relacionamento, se não tiver uma estratégia, uma linha comportamental dentro dessa escala, né, para você escalonar um negócio. E como ele é especialista, gente, vai ter muita coisa bacana para a gente poder aprender juntos nesse negócio. E você que é um empreendedor, um microempreendedor, ou então está pensando em abrir um negócio, chega junto, porque hoje você vai descobrir algumas estratégias para fidelizar o seu cliente, tá? O Entre Família só está começando, vai para o intervalo e volta já já. Entre Família está de volta, que bom ter a sua companhia, muito boa tarde se você ligou a sua TV. Nesse momento, Entre Família só está começando, ainda não perdeu nada. E eu convido você a continuar junto, porque hoje vamos falar de uma coisa muito legal. Geralmente às segundas, né, Cris, a gente gosta de motivar você aí do outro lado da telinha, que é um empreendedor, ou então está pensando em tirar aquele sonho de abrir um negócio do papel. Hoje vamos falar sobre estratégias de negócios. Bora lá, meu querido, né? Desde os primeiros negócios, sempre foi com relacionamento, a arte de vender sempre foi o que movimentou, né, toda essa questão do business. Mas a gente vai se aprofundar nessa questão que a gente não pode perder, porque a gente tem uma automação, agora tudo está automático, parece que a gente fala com o computador e tal. Mas como é que é esse feedback? A pergunta é, você tem um negócio? Outra questão, dúvidas de como fidelizar o seu cliente, porque você conquistar uma coisa, agora manter, né? Parece que o topo é tão vazio, ele é tão solitário, você está com aquele negócio e se você não organizou bem esses processos de relacionamento, fica difícil.
O que te faz ser cliente de carteirinha de uma loja? Ou seja, a sua visão que fala assim, olha, hoje o comércio tem que aprender a fazer isso. O pessoal vende, mas na hora de trocar a gente não consegue. O pessoal fala que dá para trocar em 30 dias, mas eu falo com o atendente, depois passa para o número e cai. Eu fico 25 minutos para ser atendido. E por falar isso, de maneira pessoal, o que te fideliza? O que me fideliza? Eu acho que é entender a minha dor. Porque eu não sou um número e eu acho que quem me atende personalizado... Ganhou. Ganhou, porque assim, ó, a pessoa... E outra, entendeu às vezes que até eu não quero ser atendido. Gente, mas a pessoa tem chumbo. Não é. É porque você está ali, a pessoa não deixa que eu... Olha, se precisar de algo, eu estou à disposição, fique tranquilo. Também não quero incomodar você, mas só se você tiver alguma questão de número do seu tênis, eu estou aqui, mas eu vi que você está querendo ter uma liberdade, aqui você tem, pum, passa. Cara, você tem uma... tem loja que você gosta do produto, mas o vendedor fica aqui com a faca no pescoço. Entender de pessoas. Se alguém entendeu a minha dor, me ganhou. E outra, isso não tem a ver com preço às vezes, né? Tem a ver com valor, que aí eu acho que é a questão. Que profundo esse cliente, hein? Olha só, e eu me contento só com aqueles negócios de pontuação. Tô bem facinha, hein? Você gosta de recompensa, cara, você viu? Gosto de recompensa. Adoro juntar um selinho, adoro somar uns pontos e depois trocar por produtinhos. Amo. Vou lá sempre, ó. Naquela época que até eu tomava refrigerante lá na minha infância, não sei se você lembra da época que tinha que trocar por um ioiô, aquelas promoções que tinha que trocava as tampinhas e tal. Cara, só não vou lembrar porque meu pai sempre foi muito conservador na alimentação, ele não deixava Não deixava. Mas eu não nasci num lar adventista e tal, não tinha essa questão alimentar. Então, para mim, trocar o ioiô, cara, troca. E outra, tinha aqueles albinhos dos chicletes da Amazônia, que você pegava as figurinhas da Copa e tal. Hoje tem esses álbuns, né? Hoje... Olha, há muitos anos que eu não lembro o gosto de um refri, mas eu lembro, você viu dos pontos lá atrás, quando ela falou. Então, cada cliente tem uma dor. Agora, gente, mas nesse amontoado de clientes, cada um com uma forma diferente, o mercado mudou e parece que os clientes estão exigentes. Como é que eu vou atender isso? Como é que eu vou atender você? Como é que está a tua dor? O que você está precisando? O que o pessoal ainda não entendeu em você? Qual o WhatsApp? Sabe por quê? Porque aqui... Você tem voz e vez. Aqui a gente quer atender você. E aproveita, porque ele é consultor de grandes empresários por aí. Hoje ele está com a agenda livre para a gente. Então, enquanto rolar aqui o Entre Família, você também tem uma consulta grátis. Você pode apontar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, ou então anotar o nosso número e já salvar de vez. O DDD é o 12 98315 0249. A produção já está lá, conectadinha, esperando a sua participação. Então, o Cris fez 2 perguntinhas, né? Tem dúvidas de como fidelizar clientes? Quer saber qual é o seu ramo de negócio? Conta brevemente a sua história, manda a sua pergunta. E o que te faz ser um cliente de carteirinha? A gente quer saber. O Cris já disse o dele, eu já disse o meu, agora a gente quer saber o seu, tá bom? Conta aí. Bora lá? Vamos à nossa sala da verdade para aqui. Esse homem business e também dono de casa. Cris, por favor. O Renato já veio aqui algumas vezes. O bom é que ele já sabe dos apresentadores, porque ele não tem uma surpresa, né? Já sabe que não é fácil lidar com esses dois aqui. Poxa, mas hoje eu tô mó te elogiando, tá? Estamos só os amores aqui. Mas eu tô dizendo que nós não somos fáceis, apesar de nos amarmos, né? Mas, olha, eu vou falar aqui um resumo dele, eu vou deixar até que o próprio Renato fale um pouquinho da empresa, da experiência que ele tem aqui. Quando passa de 12 linhas, eu deixo para o convidado falar, mas é o Renato Claro, ele é especialista em negócios e franquias, tem uma experiência muito bacana nesse mundo, vai contar um pouquinho dele aqui para a gente, para depois a gente começar a entrar no tema. Renato, mais uma vez, obrigado por atender o nosso chamado e vir aqui no Entre Família. Eu que agradeço pelo convite, né? Vocês até que não são tão preocupantes. O problema é quando entra aquelas perguntas pelo YouTube, que aí vem o nosso... Mas como você pediu, eu estudei administração, me formei na GV, depois fiz economia de empresas, depois fui para finanças, mas acabei mexendo mesmo com abertura, compra e venda de negócios, né? Então, hoje o que a gente trabalha muito é na área de estruturação de novos negócios, estruturação de redes de franquias e assessoramos muito novos empreendedores. Então, pessoas que saem do mercado executivo, estão trabalhando e que querem montar o primeiro negócio, seja através de uma franquia, comprando uma franquia, ou tem lá um negócio da família, fala, eu quero transformar o meu negócio numa franqueadora. Então, isso que nós fazemos na Kickoff Consultores. Renato, então, para falar de marketing de relacionamento, né? O Renato tem uma longa experiência. Que bom que você está aqui com a gente. Explica o que é, então, para o nosso telespectador aqui, para a gente também tentar entender o que é e qual é a importância da gente olhar para isso quando a gente está pensando, então, em ter um negócio ou até mesmo ampliar, né?
Marketing de relacionamento é um conceito muito amplo, então talvez seja mais fácil a gente explicar por comparação. Né? O marketing tradicional, ele se preocupa com o desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços e como eu faço uma transação. Ou seja, como é que eu desenvolvo o produto, como ele vai estar na gôndola do supermercado, como é que eu distribuo, qual é o preço que eu vou dar para esse produto, né? E, por fim, eu estou preocupado em que haja, no final, uma transação. Né? O marketing de relacionamento ele é um pouco mais sutil. É como eu me relaciono com o meu cliente ou meu futuro cliente, né? Pode ser com o meu cliente atual ou com o meu futuro cliente, para que ele venha comprar o meu produto por alguma razão não objetiva. Não é pelo preço que está na gôndola, mas ele compra por algum outro motivo, ou porque ele lembra de mim, ou porque ele tem uma simpatia com a minha marca, né? Ou porque ele soube que nós fizemos uma ação social bacana, entendeu? Ou porque nos viram em algum lugar. Então, assim, ele vai... o marketing de relacionamento faz com que você ou vire fã da marca, né, daquele produto, ou que você esteja na ponta da língua do cliente e que ele venha preferir o teu produto por razões não objetivas, que não é o preço, por exemplo, de estar lá na gôndola. Agora, Renato, a gente sabe que o mercado ele teve que tomar um baque no faturamento para sair de uma linha tradicional, não abandonar, né? Porque existe uma escola que às vezes, muitas vezes, até a própria meio do marketing vem, mas não tem aquele feeling que essa questão tradicional tem, né? Aquele feeling do olhar. Mas existem várias ferramentas hoje para que eu possa entender meu cliente, por exemplo, que eu tenho um marketplace, tá, online, eu tenho ferramentas de analytics e tal. E como quebrar na cabeça, às vezes, um pouquinho mais tradicional, pode ter alguém ouvindo a gente, porque às vezes o empresário ele quer fazer uma ação de marketing muito direta já de venda, né? E você falou até que um posicionamento de marketing, fala, né, que é o branding, que vou estar num evento de conexão, por exemplo, eu trabalho com ração, mas eu fiz uma ação na comunidade com os cachorrinhos, eu, né, trouxe um palestrante, eu não vendi nada, né, mas acabei vendendo. Como que hoje essa virada está de fazer esse marketing de relacionamento, que é não vender vendendo, né? Fazer essa parte tradicional, abrir a cabeça para ações um pouco mais diferentes do que o normal, né? Porque ainda tem algumas pessoas apanhando do mercado por não entender que o marketing de relacionamento ele vai muito além da venda direta, assim, né? O marketing de relacionamento em si sempre existiu. Né? O que tem hoje é tecnologia que permite você trabalhar um número de dados maior e atacar mais gente ao mesmo tempo. Então, vou te dar um exemplo. A minha primeira empresa que eu trouxe dos Estados Unidos, a Fast Signs, nós tínhamos um programa muito tonto, assim, muito bobo. Como não tinha e-mail naquela época, era começo do e-mail, né, anos 90, começo dos anos 90, nós tínhamos um programa de cartões postais. Então, olha só, vamos fazer a conta. O cliente meu comprava em média R$400, R$500 por ano, né? E eu tinha lá um programa que eu fazia o seguinte, eu mandava um cartão postal para cada cliente todo mês, contando uma novidade da empresa, ou um produto, um serviço que ele não sabia que a gente tinha, falando de algum atributo, do tipo, eu entrego em um dia, né? E alguma coisa. Então, todo mês a gente estava ali com o cliente. Qual era a minha expectativa? O cliente recebia aquilo, olhava, joga fora. É isso aí. Era isso aí mesmo. Eu só queria estar pingando todo mês com a marca ali na frente dele. Porque a hora que ele precisasse, eu vendia placa, faixa, sinalização, né? Comunicação visual. Isso não é uma coisa de consumo diário. Né? Você não vai comprar uma placa, você provavelmente vai comprar uma faixa quando você for receber alguém no aeroporto. Sim. Né? Alguma coisa assim, é totalmente fora do normal. Né? Então, o que a gente queria com isso? Esse cara já é meu cliente, mas eu fico pingando todo mês lá. Para ele nunca te esquecer? Para que quando ele precisar de mim, ele fala, putz, onde é que eu compro isso mesmo? Tá na ponta da língua. Verdade. Você entendeu? Tá na ponta da língua. Quando a gente fala do marketing tradicional, eu estou falando assim, bom, se ele lembra da minha marca, onde é que ele ia antigamente? Na Páginas Amarelas, lembra? Ia na Páginas Amarelas. Ia lá e achar o meu telefone, entendeu? Então, ou ele procurava lá na Páginas Amarelas, tinha vários anúncios, a gente tinha algumas técnicas, por exemplo, o maior anúncio vende mais. Então, você comprava a página inteira ou página dupla,
Só que tinha isso, se eu, mesmo sem ter a página dupla, eu tenho um anúncio menor, mas eu estou todo mês pingando lá com esse cara, na memória dele, quando ele abria, via a minha marca, ele reconhecia a minha marca. Independente do tamanho. Independente do tamanho, e aí ele ligava porque, essa marca eu conheço. Entendeu? Ele não sabe muito mais coisa, mas ele reconhece a marca. Então, você vê, então mesmo sem tecnologia, a gente já fazia esse tipo de coisa. Com a tecnologia, o que melhorou é que você consegue monitorar melhor a interação com o cliente. Então, hoje é mais fácil saber o que o cliente compra, né, com que frequência ele compra, aonde ele está localizado. Então, isso permite que eu direcione as ações melhor. Né, eu direcione melhor. Por exemplo, você falou de juntar selinhos do supermercado, né? Então, você vê uma diferença muito grande desses programas de fidelidade quando o brinde que você recebe é genérico e quando o brinde tem a ver com você. Entendeu? Assim, então, tem programas que são mais estruturados, você juntou lá os pontos e eles falavam assim, ó, saiu aqui, você tem um brinde, não aquele de selinho, mas aquele que é um computando ponto, né? Aí a menina fala, olha, você tem um brinde lá, vai lá no balcão e retira. Aí você ia lá, você vai ver a diferença de qualidade de plano, ou seja, de leitura dos dados. O cara que tem um brinde que tem a ver contigo, que tem a ver com o que você compra, com o que você consome, ou uma coisa aleatória. Tipo, Porque vou te dar um peso de papel. Existe uma estratégia por trás em conhecer aquele cliente, né? O perfil e tudo. Exato. Muito legal você colocar aqui pra gente, né, Renata, essas estratégias que usava aí numa outra época, eu não vou falar antigamente, né? Numa outra época, e que já é o marketing de relacionamento. Às vezes a gente acha que agora, com a tecnologia, que as coisas acontecem, o que é real, e a gente vai aprender aqui também no Entre Família como usar essa tecnologia a nosso favor. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais uma entrevista que a gente vai fazer aqui com alguém que também entende sobre esse assunto. Então não perde não, o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta, a pauta é maravilhosa, obrigado pela sua sintonia, sua conexão da esperança, estamos aqui na TV Novo Tempo. Eu quero mandar um beijo para você, um abraço para você que é anjo da esperança. Você esteve no intervalo agora, né? Você viu que não tinha nenhuma marca de carro para divulgar, nenhum produto de limpeza, nada. É verdade, né, Cris? Tanto na rádio, na TV, na web, não tem propaganda, tem essa linha institucional que fala, inclusive, de doação e tal. Como é que funciona? Nós temos o Anjos da Esperança, esse projeto que dá sustentabilidade, pessoas que decidem fazer sua doação financeira para que a nossa rede fique de pé. Obrigado a você. E eu quero convidar você a sonhar mais um pouquinho com a gente. Meu querido, nós queremos um sonho e eu quero sonhar com você de casa. Dona Maria, baixa um pouquinho o volume aí. Isso, do quê? Do liquidificador. Sei que vai sair bolo, só para ouvir o Cris aqui, um pouquinho da sua atenção. A gente quer lançar um guia de estudo falando sobre educação dos filhos. Aí você fala, Cris, seu José agora falando, Cris, esse mundo não está fácil. Educação dos filhos à luz da Bíblia, a gente sabe, porque é uma dor. O pessoal fala, Cris, estou precisando ajudar minha família, estou precisando ajudar o meu filho aqui, eu não sei, eu preciso. Então, nós vamos lançar. Nós precisamos de você. Nesse mês de março, a gente quer convidar você que já é anjo, fazer aí um sacrifício de coração. Tá? A gente pede para você, olha, se você doa 10, doa 20 nesse mês. É o doa em dobro, né, de coração aí, para nos ajudar a realmente focar nesse estudo, nesse guia de estudo dos filhos. Mas, Cris, por quê? Você sabe que o nosso guia de estudo, a gente não cobra nada das pessoas aqui. A pessoa até desconfia, mas, gente, como é que pode a gente diagramar, cuidar, depois mandar pelo correio, não paga nem o correio, só dá um abraço no carteiro. Então, a gente não tem algo financeiro ligado aos nossos cursos aqui. É tudo de graça, é tudo você, anjo da esperança. Então, se você tem o seu boletinho, vá no campo de acréscimos, bem ali do lado do valor que você tem, no próprio boleto, você que é anjo da esperança tem o seu boleto, né? Tem essa forma de pagamento, vá embaixo e coloque o seu valor, tá? Se você, por exemplo, aí tem 10, doe 20. É o doa em dobro de coração nesse mês de março para nos ajudar. Essa doação vai ser inteiramente colocada para esse estudo da Bíblia, estudo para a gente poder lidar com as famílias e a educação dos filhos. Então, esse campo de acréscimos, fique tranquilo, essa doação a mais que você vai fazer, vai diretamente para esse projeto, para você falar, gente, eu participo disso. E se você quiser fazer também a sua doação através do Pix, é muito fácil, vai no seu Internet Banking, na área de Pix, e coloque a nossa chave, que é o e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com, escolha o seu valor e faça sua doação.
Mês de março começando para sonhar juntinho com a Rede Novo Tempo de Comunicação. Posso contar com você? Ei, bora lá? Vamos juntos? Vamos aí levar a educação para essas famílias que são perdidas, não sabem como criar os seus filhos, os princípios estão de cabeça para baixo. Você não tem falado isso nas suas conversas? Você não tem falado isso na sua oração? Então é o momento de você abraçar essa campanha. Afinal de contas, sou anjo, sou Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. A Novo Tempo conta com você. Fechou? Combinado? Estamos juntos. E graças a você, a gente dá continuidade a esse programa que também é mantido pelo Anjos da Esperança. Doação especial, hein? Guia de estudo da Bíblia com o tema Educação dos Filhos. E nós que somos aqui do Entre Família, vamos gostar por demais, vamos usufruir aqui. E em breve, muito em breve, Suzane, nós vamos estar segurando esse curso aqui, mais esse guia bíblico, falando que ele vai estar com um cheirinho do Anjos da Esperança e vamos poder oferecer para você aqui, dizendo, é de graça, porque você aí de casa nos ajudou a escrever, nos ajudou a diagramar, a enviar. Isso que é ser anjo, fazer parte de um projeto especial, que são mãos que transformam vidas. É isso aí, ansiosa desde já, porque quando se trata de educação de filhos, eu geralmente gosto de devorar as coisas que tem por aí. E agora, Cris, eu vou chamar aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, um empreendedor que entende bastante desse assunto de marketing de relacionamento, é o João Alexandre. E assim como o Renato, ele também tem um vasto currículo, eu vou até pedir para ele resumir aqui para a gente várias experiências. João Alexandre, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui no Entre Família. Queria que você, então, se apresentasse aqui para a gente, para o nosso público, né, os diversos caminhos que você já fez, né, de conhecimentos e cursos. Acho que tem mais de, sei lá, 50 cursos. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado a vocês pelo convite. Né? Minha experiência nessa parte de marketing vem de muitos anos que a gente tem empresa, né? Eu tenho uma empresa que eu era sócio do meu pai durante muitos anos, e a gente começou esse empreendimento e tivemos diversas áreas de atuação. Eu tenho formação primeiramente em mecânica de precisão, depois fiz um curso de engenharia e acabei migrando para a área de TI. E quando a gente tem empresa, a gente acaba tendo que aprender de tudo um pouco, né? E marketing é uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter para poder tocar o negócio, né? E eu imagino que você, ainda mais, né, da área de tecnologia, sabe muito bem usar isso a favor da empresa, né? Como que foi para você esse começo desse caminho no marketing de relacionamento, as estratégias que você começou a usar de lá para cá e coisas novas que você tem descoberto recentemente? Certo. Bom, a nossa empresa começou muito pequena, então o que a gente chamava de marketing de relacionamento? Como que a gente fazia para fechar, ter uma relação mais estreita com os nossos clientes? Era uma coisa muito presencial, uma coisa de nós estarmos muito presentes aos clientes, era visitarmos muito aos clientes. Nós não tínhamos condição de fazer aquilo que muitas empresas fazem, que é criar uma campanha de você colecionar lá uma tampinha de garrafa para ganhar um brinde, não tínhamos condições de estar mandando brindes para os clientes. Então, nosso marketing de relacionamento começou no relacionamento no corpo a corpo mesmo. Com o passar dos anos, aí as técnicas foram mudando, né? Começaram redes sociais, começaram e-mail, começou uma série de outros recursos tecnológicos que permite a gente atingir uma gama de clientes muito maior do que a gente atingiria no corpo a corpo, e depois trabalhar com o que a gente chama de funil, né? Então, a gente pega aqueles clientes, a gente atinge uma gama muito grande, depois pega aqueles que têm um interesse maior, e nesses a gente vai fazendo um contato mais pessoal. Porque a fidelização de um cliente, de uma empresa muito grande, não é pessoal, é exatamente como o meu amigo Renato aí citou, né? Fazendo a sua marca ser lembrada, utilizando diversos veículos, né? As empresas menores não têm essa condição, então a gente tem que fazer estratégias um pouco diferentes para se tornar mais próximos e tornar os clientes mais fiéis. Basicamente é baseado no relacionamento. Olha, que legal, né, Cris? Porque eu já estava imaginando aqui, né, uma pergunta para o Renato, era isso, sobre os recursos, né, sobre o investimento. E quando a gente não tem, existem outras formas, como o João comentou aqui. João, e você, por que você acredita tanto assim no marketing de relacionamento? O que você tem visto de benefícios, de faturamento na empresa ao longo desses anos todos de experiência?
O que a gente percebe é que quando você utiliza o marketing do relacionamento e você consegue com isso a fidelização de um cliente, os teus custos em marketing se tornam muito menores. Você não tem necessidade de estar permanentemente fazendo campanhas para atrair novos clientes. É muito mais lucrativo, né, você manter os clientes que você tem do que adquirir clientes novos. Então, a gente tem que sempre estar perseguindo clientes novos, é claro, mas o mais importante do que perseguir clientes novos é manter os clientes que você tem. E isso é muito mais barato, muito menos custoso do que você, e muito menos desgastante também, do que você está atraindo permanentemente novos clientes, né? Olha, que informação interessante, que bom. Que bom você compartilhar isso com a gente. E como você é dessa área de informática, né, de TI, de tecnologia, como que você usa essa ferramenta como uma estratégia dentro desse conceito de marketing de relacionamento? Bom, as ferramentas que a gente tem de TI são basicamente o uso das redes sociais, anúncios, né, na internet, nesses principais sites de busca. O e-mail marketing, a gente trabalha com ele muito segmentado, como nós temos nós temos 3 áreas de atuação lá na empresa, basicamente, que é consultoria em TI, manutenção de equipamentos e impressão 3D. Então, a gente tem dentro do nosso cadastro, quem são os clientes interessados em cada um desses setores. Então, o e-mail marketing, os anúncios, eles são sempre segmentados. Eu não vou mandar lá para uma base que nós temos lá de quase 15 mil clientes, eu não vou mandar para os 15 mil algo sobre uma coisa que eu sei que ele não tem interesse. Então, a gente segmenta os clientes para fazer o marketing mais objetivo para cada um deles. Isso tanto no e-mail marketing, quanto nas redes sociais, quanto nos anúncios que a gente faz na web. Que interessante. Ô, João, e para um telespectador nosso que está assistindo, de repente está começando agora com algum empreendimento, né? Tirando ainda ali do papel, a gente tem as redes sociais que contam muito a favor, porque elas estão aí de graça para a gente poder utilizar. Esses recursos que você tem com tecnologia, eles têm um custo ou a gente pode dizer que a maioria deles é super acessível? Como que você orientaria nesse sentido? Olha, a orientação que eu dou, que você, quando for pensar nessa parte do marketing digital, procure uma empresa que te oriente, tá? Legal. Porque o que ocorre muito é o seguinte, o pessoal acha que basta abrir um perfil no Instagram, um perfil no Facebook, abrir um perfil no LinkedIn, que daqui a pouco vai ter milhões de seguidores, né? Que nem muito artista da noite para o dia aparece com um monte de seguidor. No mundo empresarial não acontece isso, não. Ninguém fica te seguindo porque você é bom na área profissional. É muito raro você crescer organicamente. Então, existe uma série de técnicas, né? Você tem determinados horários próprios para fazer um anúncio, você tem veículos que são melhores ou outros que não estão tão bons, dependendo da tua área de atuação, a segmentação, a região que você vai atuar. Então, tem muita gente que, às vezes, a atividade da pessoa... Vamos pegar um exemplo assim bem simples. Ele trabalha com reforma de residências. Ele não adianta ele colocar um anúncio lá, num Google da vida, ou colocar no Instagram, no Facebook, uma coisa genérica, porque gente do Brasil inteiro vai ver aquilo. E ele não faz reforma no Brasil inteiro, ele não vai se deslocar aqui de São Paulo, por exemplo, para Manaus para fazer uma reforma de uma casa. Então ele tem que saber como setorizar também, se a atuação dele é uma atuação local. Se a pessoa tem algum tipo de atividade que não, ele vende software, por exemplo, software ele pode vender para qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil. Isso ele pode fazer um anúncio mais amplo. Só que quando a pessoa faz um anúncio mais amplo, é mais caro. Então, por isso que a pessoa ela tem que ter uma orientação de uma agência digital para saber onde publicar, como conseguir segmentar aquele público e ser mais objetivo. Muito bom, João. Muito obrigada pela sua entrevista. Ótimas dicas aí que você nos ofertou e também com a experiência, né? Colocou isso em prática. Obrigada, valeu, viu? Muito obrigado a vocês. Suzá, achei muito bom. legal o que o João falou aqui, Muito até para bom. dar um overview, uma questão geral, de que a gente tem que ter uma consciência do território internet, né, do que é segmentação, entender um pouquinho de quais ferramentas, né? Agora eu queria perguntar para o Renato aqui, porque tem empresa indo para o digital, mas que tem uma entrega física muito grande, mas ela quer aumentar o seu leque, está tudo bem. Mas eu queria te perguntar, Renato, nessas empresas que você dá uma assessoria, uma mentoria, você chega lá, os processos físicos, eles não estão bem estruturados. Eu queria te perguntar se existe uma jornada, um processo, porque às vezes não está na consciência do empresário, porque aí o anúncio você vai clicar, mas quando você chega na loja, você não tem uma logística de entrega,
ou até mesmo o próprio atendimento dele, ele não tem uma pesquisa para saber o que o produto tem afinidade com tal segmento, porque, na verdade, quando você chega na internet e aprende essas ferramentas, você tem que ter algumas coisas bem consolidadas para você poder parametrizar os softwares e tal. Aí eu pergunto para você, essa consciência de público, muitas vezes você já chegou e diz assim, olha, peraí, vamos arrumar a casa, para você entender um pouquinho mais, porque, na verdade, o empresário acerta em várias questões. Mas, às vezes, parece que o próprio organismo, o sistema da cidade, empurrou, né? Não estou tirando o mérito desse empresário, mas aí o tempo mudou para segmentar produto. Pergunto para você, trazer para a consciência, muitas vezes você tem alguns impasses nesse sentido? Olha, empresas mais tradicionais, empresas mais antigas, por incrível que pareça, têm mais dificuldades, sim, porque precisam passar por uma mudança de mentalidade. Você começa pela questão de estoque. Então, por exemplo, se você entrar agora em algum marketplace, qualquer um deles, né? Você entra e você vai ver lá que tem muita coisa que entrega no dia seguinte na sua casa. Então, por que raios eu iria comprar um produto com o mesmo preço que vai me entregar daqui a 20 dias se eu tenho um que me entrega amanhã? Então isso demanda um estudo de estoque completamente diferente. Eu tenho que ter o estoque disponível num lugar já definido, que provavelmente não é no meu depósito, vai estar lá na central de distribuição do marketplace, né, para que isso gire rápido. Então, existe essa mudança de mentalidade que para as empresas mais tradicionais é mais difícil. Quem está começando agora é diferente. Então, se você pega um novo empreendedor e fala, eu quero fazer a minha loja digital, coisa assim, você já tem pacotes prontos que já vem, meu amigo, é assim que faz. Entendeu? Você vai montar a sua loja digital nesse portal aqui, né? Você vai usar esse sistema de controle de estoque. Quando você vai se habilitar no portal, ele já te diz o que você vai vender. Então, olha, você precisa ter tanto de estoque disponível por causa disso, disso. Quais são as taxas. Então, isso, para quem está começando, me parece que a fórmula está resolvida. É uma vantagem, você vê, Renato? É uma vantagem. Quem quer começar um negócio no mundo digital, é isso. Qual é a dificuldade que este cara vai ter? O que o João falou. Como é que você sabe quem é o teu cliente? Para quem que você vai ofertar? Para quem a tua oferta de valor faz sentido? Né? Então, quando a gente fala de segmentação, essas coisas, normalmente você começa por idear. Você fala assim, você cria as personas, ou seja, quem é o comprador típico do meu produto. Então, você fala assim, homem com 35 anos, que mora em tal lugar, que tem esse nível de educação, que tem isso. Ou então é mulher com tal idade, que tem esse tipo de educação, tem filhos, não tem filhos, trabalha, não trabalha. Então, você vai criar essa persona. E a partir do momento que você cria esse personagem, né, a persona a gente chama, então você começa a construir tudo em cima dela. Falou, eu vou fazer uma mensagem que faz sentido para esta persona. Aí quando você vai na rede social e vai procurar onde estão essas pessoas, então a rede social vai ajudar a achar as pessoas com esta característica que você desenhou. Então você tem que fazer toda a oferta voltada para aquela pessoa. Mas veja que isso, quando eu estou falando de vender um produto efetivo, né, eu vou montar a loja, eu crio a persona e eu direciono a oferta. Isso é uma coisa. Quando a gente está falando mais do marketing tradicional digital. Certo. Aí, o que eu faço com isso depois do ponto de vista de marketing de relacionamento? Olha, então eu defini a persona, eu tenho toda a minha oferta montada. Essa pessoa ainda não comprou de mim. Então, eu preciso começar a atingi-la com algumas mensagens para que ela vá construindo uma imagem da minha empresa ou do produto ou daquela minha oferta até que ela faz a primeira tentativa. Gente, que incrível assim a tecnologia, né? E não é só coletar os dados, né? É saber usar isso de maneira bastante estratégica. E pelo que eu estou percebendo, Renato, tanto nas coisas que você está dizendo, que o João colocou, tem que ter um investimento aí, né? Não dá para fazer... Mas você consegue fazer com investimento razoável, não é o fim do mundo, não. Se você comparar com uma campanha de marketing tradicional, que você vai, digamos, eu abri uma loja numa cidade do interior, aqui em Jacareí, abri uma loja no centro de Jacareí, vou fazer... Como é que eu vou divulgar a minha empresa? Eu vou fazer outdoor, eu vou fazer propaganda em bus door, né, atrás do ônibus. Aqui ainda deve ter algumas mídias que em São Paulo não tem por causa da lei Cidade Limpa, né? Então eu falo assim, eu vou fazer publicidade em alguns veículos para divulgar a minha empresa. Rádio. Rádio e por aí vai. A mídia digital é bem mais barata que esse tipo de investimento. Legal.
A gente vai ter uma dinâmica de como aplicar o marketing de relacionamento em seu negócio. A diretora chamou bem para o intervalo na hora que eu ia fazer a pergunta. Não dá? Tem certeza? Eu queria saber se tem... quais são os erros, né? A gente vai aprender quais são, né? Você vai dar ali algumas dicas, algumas estratégias, mas não sei se você já pode adiantar quais os erros. Segura. Assim. Se a diretora pediu, o marketing de relacionamento está dizendo o seguinte, obedeça a sua diretora. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Sei lá, ela... Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa e eu fico imaginando sempre... Com a dupla mais querida do Brasil. Verdade, tá aí, ó. Verdade? Verdade, mano. O povo nos ama, a gente ama. Aqui é uma babação que eu vou te dizer. A gente ama esse povo aqui. Mas eu fico imaginando a gente voltando no intervalo e essa musiquinha. Tomara que nunca mudem essa trilha. Verdade, porque marcou tanto. Porque a pessoa tá... de relacionamento assim, eu vou dar uma olhadinha na roupa e já venho. E aí a pessoa tá arrumando, tirando o grampo, o prendedor, não sei, na região que você tava. E já vem correndo pra assistir. Ou, de repente, você que tá aí no consultório médico. Eu já cheguei em consultório médico, e até nas férias, estava naquela região de Florianópolis lá, e o pessoal vendo a reprise ali. É muito legal, porque eles colocam só as letrinhas, né? Não aparece a gente falando, o pessoal lendo um pouquinho. Eu estava no... Né? Mais ou menos uma pessoa nesse mundo eu sei que conta ali o cronômetro para começar o programa e assiste sempre. Sua mamãe. Minha mãe. Manda um beijo para ela aí. Um beijo, mãe. Ela que assiste todos os dias. Muito obrigada por essa audiência. Até goiana. Quando a gente fala de marketing e relacionamento, existe fofura no nosso programa. Renato, perdoe o nosso momento... Não estava, mas já está agora. Se não estava, já está. É isso aí. Né? Porque todos os nossos convidados, quando aceitam o nosso convite... Principalmente quando volta. Significa que fizemos um bom marketing de relacionamento. O Renato voltou. Ela pegou a jogada. Acho que pelo menos comigo, acho que é a terceira vez que o Renato está aqui. O Renato já é de casa. Bom marketing. O pastor Antônio Tossi disse que já vai dar o crachá para ele funcionar, vai bater ponto aqui, vai dar tudo certo. Quero ver pagar o salário do Renato. Não damos conta, não. Renato, eu acho que o que o João falou aqui, o que você falou, eu sei que vai voltar mais uma vez, mas esse primeiro ponto que a gente vai colocar aqui, que eu acho que seria um start, segmentar e personalizar. Eu creio que, você falou, já existia uma segmentação anterior, né, nesse novo modelo, agora ele deu ferramentas melhores, até de gênero, e até rompendo um pouquinho das fronteiras, dando ferramentas hoje que o empresário ele pode compactar, né? Eu acho que ficou mais barato, ficou inclusive democrático, né? Porque a pessoa consegue fazer até nas mínimas questões, começar meio que sozinho. Eu pergunto para você, mas continua, tanto antes quanto agora, personalizar e segmentar é o primeiro passo, né? Você quer ver uma coisa que é extremamente irritante, que hoje não cabe mais? Você começar uma mensagem com prezado, prezada. Você tem que saber. Agora é o nome. Não, ou você põe o nome, ou você põe no gênero correto. Prezada, Entendeu? Por quê? Porque a tecnologia te permite fazer isso. Uhum. Então, quando você vai falar da data de aniversário, então põe o dia do aniversário, põe o nome da pessoa, sabe? Então, você consegue personalizar a mensagem ou a oferta de acordo com uma série de fatores. Desde você saber lá atrás, quando você segmenta, né? Você vê quais são os tipos que compram de você, quais são os interesses de cada tipo, quais são os interesses daquela pessoa em especial. Né? Então, aquela pessoa, o que ela está procurando? Né? O que ela está vendo lá na tua loja? Que tipo de produto ela está vendo? E aí você faz uma oferta que tem a ver com aquilo que ela está vendo. Isso funciona bastante. Não que eu seja hipocondríaca, mas as farmácias elas têm utilizado desse recurso. A negação é a primeira coisa. Não, é porque assim, a gente fala farmácia e todo mundo pensa nos medicamentos, mas existem as linhas de cosméticos. E eu passo por lá nessas... Você viu quanto que funciona com a Suzane? Você vê que então, ela absorve mesmo. Porque como eu tenho os meus produtinhos de skincare, e eles já sabem quais são as minhas compras, então quando tem promoção, eles já mandam. E aí, se é um produto meu que está acabando, ou um que a promoção é tão grande, vale a pena comprar, antecipar, porque é uma coisa que você vai usar uma vida inteira, né? Então, se você pegar aqui o que o Renato falou antes, ele queria estar sempre na mente. Então, com as ferramentas que ele tinha, ele fazia o melhor. Agora, o Renato, além disso, ele sabe as suas necessidades, a tua linha comportamental. O que eu compro. O que você compra. Por isso, minha senhora, quando você coloca no Google ali, sapato, a tentação vem personalizada, vem sapato, aquele negócio, toda hora você vê sapato. Né? Vai alugar, começa a aparecer um monte de coisa de alugar no seu Instagram. Por que será? Agora você tem essas ferramentas. Segundo passo, Suza. Segundo passo, então, para implementarmos marketing de relacionamento é...
criar ações que incentivam o retorno. Ou seja, agora que eu segmentei, sei meu público, sei o gosto, se fosse biblicamente, Renato, lá a gente fala aqui, né? O mar vermelho tem que se abrir, a gente tem que colocar o pé na água, né? Depois que você sabe do Deus que você tem, olha só a aplicação do marketing de relacionamento, eu coloco fé nessa ação, né? Então, aqui, na verdade, ele está falando, por exemplo, de programas de fidelização. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar um cashback para aquela pessoa. Então, se você consumir tanto, você ganha créditos que pode descontar na minha loja. Tem várias ferramentas para isso hoje no mercado, extremamente acessíveis. Você pode entrar para um desses grandes programas de fidelização, tipo Livelo, alguma coisa assim, sabe? Esses programas de bancos. Você pode aderir a isso mesmo sendo uma pequena empresa, né? Então, mas você pode ter programa de fidelização, você pode criar datas especiais, ofertas especiais para determinadas datas, que aquele que já é seu cliente tem uma oferta especial e por aí vai. Então, ao fazer isso, você incentiva que o cliente volte, né? Que ele retorne para dentro de casa. Então, isso é uma das coisas que ele fala, olha, faça com que ele venha. Então, você está fazendo um lançamento de produto, por exemplo, você está lançando um produto, faz ali um café da tarde, um coquetelzinho, traz o teu cliente. Você não quer que ele compre naquele momento. Isso que é importante. Sentir especial. E naquele momento eu não estou preocupado que ele compre. Eu quero que ele continue se relacionando com a marca para que no futuro ele compre. Gente, o objetivo de marketing sempre é vender alguma coisa para alguém. A questão é quando. Quando eu estou falando do marketing transacional, eu quero que a transação aconteça agora, rápido. Quando eu falo de marketing institucional ou do marketing de relacionamento, eu estou falando num prazo mais longo. Eles têm outro objetivo. Tem o objetivo, no caso do relacionamento, do marketing de relacionamento, é ficar pingando ali na cabeça do cliente, criando uma imagem para que ele dê preferência para aquela marca. à sua marca. Olha, eu não sei no universo dos homens, vocês podem me dizer, mas no universo das mulheres isso funciona muito bem, principalmente quando tem aquelas lojas que é a sua queridinha, e aí ela faz um café da tarde, leva uma palestrante para falar, sei lá, vamos falar de moda ou de autoestima feminina. Você chega, você come, no final ela tem, eu já participei disso, por isso que eu tô falando, gente, é muito sensacional. Aí ela tem umas caixinhas que acima de tantas compras, você pega aquela caixinha, naquela caixinha já tem o seu presente. Quem que não quer ir lá se sentir importante, sair linda, perfumada, maravilhosa, comer as coisas mais gourmets e maravilhosas? A gente acaba comprando sem precisar. Isso chama marketing de experiência, que é parte do marketing de relacionamento. Quer dizer, a gente pode usar marketing de experiência para relacionamento. Eu já vendi franquia, para você ter ideia, fazendo o seguinte, pegando candidatos à franquia qualificados, convidando todo mundo para passar uma tarde perto da 13 de maio, em São Paulo, no Bexiga, para fazer uma sessão de como fazer churrasco com o Vessel. Então, o Vessel foi fazer churrasco para a gente, todo mundo comeu a carne do Vessel, tá? Ele fez o churrasco, serviu todo mundo, e aí a gente mandou um pitch de vendas dos caras. Então, você fica, como eu te falei, ele pode até não comprar a franquia naquele momento, mas ele vai sair com uma impressão muito positiva, porque a tua empresa é inovadora, coisa assim. E você não é mais alguém que quer vender para ele, você é o Renato do churrasco, Renato que abraçou ele e tal. A gente vai ter mais 2 tópicos aqui, mas já eu queria que você pegasse um gancho para depois explicar como que você pega e tem realmente esse segmento qualificado. Como que eu consigo reduzir a minha massa para que eu possa fazer um investimento, por exemplo, que ele falou de uma ação. Então, já o Renato vai dar uma dica para você de como você qualificar... Deixa eu fazer uma brincadeira. Vai. Roda, roda, roda! Rodou! Se cair no outro aí, não tem o que responder. Não fica grilado não, tá, diretor de imagem, seu Rogério? Ser sistemático e monitorar os resultados. Porque como que essa questão de ser sistemático e como que eu vou saber se isso está dando certo e como no meio do caminho também ajustar as velas, né, Renato? Para saber que aquela ação que a gente projetou com carinho, ela tomou um outro curso. Como é que funciona esse quesito? É que assim, o ser sistemático, quer dizer, não adianta você dar um tiro e esperar resultado. Até porque nós estamos falando de uma ação de relacionamento de longo prazo. Então, você não pode dar um tiro, você tem que ter uma certa frequência, uma certa repetição, muitas vezes, mas você tem que estar atuando o tempo todo. Isso parece assim, quando o rapaz quer conquistar a moça, né? Isso, exatamente. Fica ali, tem uma hora que a moça vai... Vou dar uma chance Água nesse rapaz. mole, pedra dura, tanto bate depois que passa pela moça, ainda tem o pai da moça. Então, mas isso é coisa antiga, né? Mas vamos lá. Mas é assim, não adianta você... É muito comum quando você tem, brincando com o João, né, que é engenheiro, então o engenheiro é o dono da empresa, então ele dá um tiro numa ação, não deu o resultado que ele esperava, nunca mais ele faz aquilo. Calma,
Não é assim. Uhum. Não é assim. Né? Mas é muito bom você pontuar isso, porque eu sei que tem muita gente, e a gente tem aquela ânsia, né, quando está começando algum negócio, e a gente tem um público, assim, que trabalha com essa parte de microempreendedorismo, e às vezes quer esse resultado rápido, né? Então, existem ações do marketing tradicional que a gente quer isso. Eu dou o tiro aqui, eu quero o resultado ali na frente. Então, vamos dizer assim, olha, feira. São coisas diferentes. Eu posso ter uma feira estilo feira livre, ou aquelas feiras automóvel, onde eu vou com o produto e eu quero vender aqueles carros ali naquele fim de semana. Certo. Certo? É transacional. Então, eu participo do evento, eu quero vender. Agora, aquelas feiras de A&B, sabe, aquelas feiras grandonas, salão do automóvel, aquilo lá não é para vender carro, é para vender o conceito do carro. Tanto que eles colocam um carro conceito lá, que são carros que não estão no mercado. Né? São ideias de carro, design, está vendendo o valor da marca. Né? Por que uma marca de automóvel patrocina a Fórmula 1? Né? Porque é para criar, fala, olha, o meu carro tem aquela tecnologia. Né? Então, você está criando um conceito da marca. Então, como eu disse, no final o objetivo é vender, mas não ali no salão do automóvel. Ele vai vender daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando aquela pessoa for trocar o carro. Então, a gente tem que usar as ações certas para os resultados certos que a gente pretende ter. E precisa monitorar o resultado, porque você tem que saber o que está dando resultado e o que não está dando. E parar de jogar dinheiro fora, se for o caso. Não tá dando. Mas não pode ser tão, no caso do relacionamento, não é tão curto prazo. Não é uma coisa de curtíssimo prazo. Você tem Renato, que monitorar. Aproveitar um ganchinho, como que você dá qualidade ao teu público? Por exemplo, se eu vou fazer um chá, você está vendendo roupas em casa, né? Aí você vai vender para um público que você gostaria que a maioria aquelas pessoas comprassem. Eu vou fazer um mercado digital, eu vou dar uma oportunidade de um desconto específico, só que eu pago por clique, né, e tudo. Sim. Aí eu pergunto, como que eu qualifico o meu público para que eu possa ter um budget que vai ser aproveitado, um valor específico para aquele público, você mesmo? Como que você qualificou aquele público para que o teu investimento ele pudesse ter realmente uma volta, né, um retorno? Não, então, aí é que entra uma coisa mais sofisticada que a gente precisa trazer para o mundo do pequeno empreendedor, que chama data science. Né? Então, eu preciso, quanto mais você manipular aqueles dados, quanto mais você conhecer aquilo, quanto mais você enriquecer aquela base de dados com outros fatores, mais você vai conhecendo daquela pessoa, maior a probabilidade de você acertar a oferta. Vou te dar um exemplo de outra coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos, quando você fala de crédito, concessão de crédito, nós sempre tivemos o crédito, a avaliação de crédito negativa. Então a pergunta é, você está no SPC? Você está no Serasa? Quer dizer, você está negativado? Então se você está negativado, você não tem crédito ou tem uma taxa ruim. Aí lançaram o crédito positivo, né? Como é que chama? Eu não é crédito positivo. Lembra, Cris? Não lembro, não. Agora você tem esse ranking que diz assim, se você autoriza lá a Serasa, eles inverteram o contexto. Ele fica monitorando todas as suas movimentações e ele te dá um ranking lá. Fala, você tem 900 pontos, então você é um bom pagador. O score, né? É o score de crédito, beleza. Então você tem lá. Você sabe como é nos Estados Unidos? A mesma empresa que está aqui, a Experian, que é dona da Serasa. Tudo é na base do score, né? Mas nos Estados Unidos, você sabe o que eles fazem? Eles não monitoram apenas seus pagamentos e contas bancárias, eles ficam monitorando assim, olha, você tinha uma casa que valia $200 mil, depois de alguns anos você mudou para uma de $350 mil, depois você mudou para uma de $500 mil. Então, o teu patrimônio está aumentando. São bons administradores. O seu filho foi para uma escola cara. Então, o seu filho foi estudar numa universidade cara. O seu carro vem melhorando de ano em ano, assim, a cada 2 anos você vem melhorando o carro. Então, eles seguem a tua vida por outros fatores e isso enriquece a base de dados, o que faz com que eles tenham uma percepção melhor sobre se você está melhor ou não financeiramente para te conceder crédito. Então, percebe? O ranking de crédito deles, o score de crédito deles é muito mais rico. Se a gente conseguir fazer a mesma coisa com o nosso cliente, um cliente qualquer, eu vou cada vez mais pondo elementos ali, eu vou sabendo mais sobre o cliente e vou alimentando aquilo. Aí eu vou definindo cada vez melhor o que aquela pessoa gosta e por aí vai para eu poder acertar a oferta para ela. Muito bom. Por exemplo, você falou do rosa, né? Sempre você falou do rosa. Então, de repente eu vou te mandar coisas rosa. E ela vai comprar. Pode ser, pode ser. Pode ser? De presente. Mas imagina assim, que eu não vou te mandar a roupa rosa, eu vou te mandar a maquiagem que puxa pro rosa. E vai acertar. Viu? E vai acertar, gente, é a minha cor, não tem como. Olha, vamos para esse último aqui.
Tá aqui na telinha, consegue ler aí, Cris? Trabalhar com relacionamento em 2 vias. Quais são essas vias, Renato? Então, você precisa oferecer coisas para o cliente, mas você também precisa ouvir o cliente. Ouvir. Essa é a necessidade do Cris no começo do programa. Aquela dor, entender minha dor. Né? Então, não só entender a dor, mas assim, você tem que ter canais abertos para o cliente. Então, quando o cliente quer sugerir alguma coisa, eu tenho que receber isso. Quando o cliente quer reclamar, eu preciso não só ouvir, mas eu preciso endereçar uma resposta pertinente. Por isso o Reclame Aqui ficou tão famoso. Sim, mas a gente tem, teoricamente, uma empresa saudável deveria ter um canal para responder isso de maneira adequada, essa reclamação, para não chegar no Reclame Aqui. Né? Então, você teria que ter um canal para ouvir o cliente, estar aberto para o cliente, mas sempre ouvindo o que ele está falando, seja do ponto de vista de sugestão, seja do ponto de vista de reclamação, o que quer que seja. Quando a gente fala de sugestão, você tem, Alexa? Eu não tenho ainda, me segurei ainda para não ter, mas Mas parece já, que já. eu vou ter que ter. Minha casa está toda automatizada. automatizada. Gente, não tem Alexa ainda. O pior é que eu confundo, eu mando apagar a luz da sala, não é da sala, tem que falar sala de estar, senão dá confusão. Mas, por exemplo, comprei alguma coisa, comprei uma carteira de couro, uma carteira normal, de bolso. Depois de uma semana, a Alexa fica lá brilhando de uma cor diferente. Eu falo, Alexa, você tem algum recado para mim? Ela fala, você comprou você recebeu uma carteira de couro, tal, há uma semana. Gente, que é isso? Você não quer dar uma nota para ajudar os próximos compradores, se é um bom produto ou não? Então, ela te pede feedback para dar quantas estrelas aquele produto tem e quantas estrelas aquele fornecedor tem. Mas o simples fato dela te pedir isso faz com que eu ganhe confiança. Quando eu vou comprar, eu vou olhar quantas estrelas tem aquele produto e aquele fornecedor, porque eu sei que alguém respondeu. Sabe aquela história? Você já passou pelo IBGE lá, como é que chama? O censo? O censo do IBGE? Cara, eu passei. não. Esse ano foi a primeira vez na minha vida, foram na minha casa. Mas assim, então, aí você fala assim, de onde eles tiram esses dados? Nunca passaram na minha casa. Também. Então assim, você confia? Aí que tá. Quando a Alexa me pergunta, pede um feedback, eu dou o feedback, o que acontece do outro lado? Quando eu vejo a estrelinha, quando eu vou comprar, eu confio naquelas estrelinhas, que eu sei que foram pessoas como eu que deram feedback. E aí você entende um pouquinho como empresas aí como Mercado Livre, né, eBay, enfim, conseguiram essa confiança, porque você não tem um rostinho ali, mas mecanismos onde outras pessoas reais confirmam isso. Aí na estruturação do seu negócio, né, por que algumas pessoas investem tanto no CRM de atendimento, por que investem tanto no saque, né? E aí tem o Renato validando isso para você. Você tem dúvida? Você gostaria de ser atendido melhor? Abre o teu coração, coloca para fora, DDD 12 983 15 0249. Suzy, a gente vai fazer um intervalo, né? A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais um episódio do quadro Comunicação Ativa e tem um pouco a ver também com o que a gente está falando, né? A gente está nessa ação de marketing de relacionamento, a gente vai entender quando a gente quer dar a opinião ou pedir a opinião do outro, né? Mas principalmente dar, né? A gente quer dar, e aí? Como é que eu vou ser assertivo dando aqui o meu palpite na vida alheia? Quer saber? É já depois do intervalo aqui no Entre Família. Entre Família está de volta. É bom demais ter a sua companhia aqui junto da gente. E sempre que eu tô nesse cantinho, né, não tem jeito. Eu tenho que enaltecer o trabalho do Matheus, ele que é o nosso assistente de produção e sempre prepara um chá. E hoje, gente, ele trouxe um chá muito, muito legal. Parabéns, Matheus. É um granuladinho, uma coisa deliciosa. Hoje foi demais e tá aqui o meu chazinho, já vou tomar. Mas antes eu quero falar para você de uma edição muito especial da revista Esperança. Ela é uma edição recente nossa aqui na casa, né, na Rede Novo Tempo de Comunicação, e que fez muito sucesso. Hoje a gente está falando sobre esse universo corporativo, business, empreendimento, marketing de relacionamento, né? E a gente entra nessa esfera de dinheiro, né? Sempre que a gente fala desse assunto, envolve dinheiro, envolve investimento, né? Falar sobre negócios. E eu tenho aqui em minhas mãos essa edição especial da revista Esperança, Educação Financeira, mas não é qualquer educação financeira, é à luz da Bíblia. E aqui tem dicas preciosas de como você reorganizar suas finanças e ter essa reeducação, né? E esse relacionamento com o dinheiro, né? Questões como, ser rico é pecado? E aí, o que eu faço? Então, eu trabalho pouco para ficar ali, né? Porque, afinal de contas, a riqueza, será? Você vai descobrir. Como sair do vermelho, né? Como
eliminar de vez as dívidas e o limite e tá sempre contando ali o dinheiro no final do mês para poder quitar as contas. Existe um passo a passo para isso. E, pasme você, é possível sair do vermelho e ainda sonhar alto, né? Então tem aqui, você deseja ter sua casa própria, viajar, ter paz com dinheiro? Sim? Então essa revista é para você, tá? Eu tenho aqui ela em minhas mãos, mas ela pode chegar aí nas suas mãos no conforto do celular. Já pega o seu celular agora, anota o número do nosso WhatsApp. É esse WhatsApp que eu vou te passar nesse momento, tá? Então anota aí, o DDD é 12, sempre 12, 982444449. Não tem custo nenhum, a não ser da Wi-Fi que você tem que pagar aí no final do mês, né? Ou quem sabe do seu 3G. Esse material, essa revista chega para você de graça. Então entra nesse número agora, 982444449, manda um oi, fala que você quer receber essa revista aqui sobre educação financeira. Você recebe o link, faz o seu cadastro, pode confiar. Aqui a gente tem a lei de proteção de dados muito bem amparado, seus dados estará. Então você coloca seu nome, seus documentos, seu endereço e a revista chega totalmente de graça aí para você. É uma revista que faz parte do projeto Anjos da Esperança. Então outras pessoas no Brasil e fora do Brasil já se juntaram para custear todo esse material. Então para você sai de graça. Então não perde essa oportunidade não, tá bom? Essa aqui pode chegar aí nas suas mãos também. E agora eu volto aqui lá para nossa conversa, mas antes da conversa, eu lembrei que tem uma coisa importante. Eu falei para você, né, no bloco anterior, que tem mais um episódio do quadro Comunicação Ativa, esse quadro que é produzido pela Maíra Marques, e brilhantemente ali temos o nosso especialista Ricardo Voss. Hoje nós vamos descobrir como lidar com a opinião dos outros e até mesmo saber se portar assertivamente quando a gente quiser dar a opinião na vida de outra pessoa. Essa dica está muito preciosa, né? Se você que é mãe vai me entender, muitas vezes a gente tem essa coisa, né? Do bedelho do outro, mas tem um jeito assertivo da gente lidar com tudo isso. É o que você vê a partir de agora. Opiniões diferentes pode ser um verdadeiro desafio para muitas pessoas. Mas daí eu lanço a pergunta: como respeitar opiniões diferentes, mas manter a minha opinião? E quem vai nos ajudar com esse assunto mais uma vez é ele, Ricardo Voss. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Olha assim, Maíra, uma coisa muito difícil nessa hora é realmente mantermos nossa opinião, deixar a situação assertiva dentro daquilo que queremos demonstrar, mas ainda não gerar o conflito. Como fazemos isso? Existe uma maneira. Opa! Vamos aprender juntos? É logo depois da vinheta. Existem opiniões diferentes para praticamente todos os assuntos. Mas aí, Ricardo, eu te pergunto, como então eu consigo manter a minha opinião frente a essas opiniões diferentes que surgem? Uma das coisas que a gente precisa sempre compreender é que a opinião, ela está associada no nosso inconsciente com o eu. Eu sempre digo e sempre falo que se nós não olharmos para essa relação do eu, a gente sempre vai criar uma confusão. É claro, sempre estamos olhando para o nosso próprio umbigo. A minha filha, por exemplo, de 8 anos, a Lulu, ela falou: pai, o que é olhar para o próprio umbigo? Eu falei: olha para o seu umbigo. Ela olhou, conseguiu ver a mamãe se mexendo, fazendo? Ela não. Bom, é desse jeito. A gente acaba olhando para a gente. Então, quando a gente fala nossa opinião, a gente está demonstrando muitas vezes que é o nosso jeito e que o seu está errado. E essa palavra errado carrega muitas coisas. E aí mora o grande problema. Então, a gente tem que cuidar dessa palavra. A palavra opinião ela precisa ser substituída. E essa é a relação. E quando a gente traz uma ação que quero demonstrar o que penso, como penso, no caso, minha opinião, dentro daquele contexto de contribuição, eu preciso pensar em duas estruturas básicas para isso. Uma é a relação do contexto, porque esse contexto, explicar esse contexto, e a próxima, dar uma estrutura factível. Certo. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu gostaria que você explicasse para a gente de uma forma até mais didática o que falar e como falar para que essa opinião seja aceita, porque nas entrelinhas você deixou essa mensagem para mim. Exatamente. Fica vendo, vou mostrar também de uma outra forma aqui para ficar bem claro na ação. Vamos primeiro substituir a palavra.
para ficar bem claro. Certo. Vamos substituir a palavra, por exemplo, opinião, por exemplo, vamos substituir por refletir, tá? Refletir. Isso muda tudo. Quando eu chego numa conversa, por exemplo, e começo a falar, deixa eu dar minha opinião, é só uma opinião aqui, é minha opinião, tá, gente? Só minha opinião. Quer dizer, eu quero fugir de qualquer intriga, conflito, mas na verdade, acabamos de criá-la. Substituindo para refletir, vamos gerar uma reflexão. Olha, gente, queria trazer uma coisa para a gente gerar uma reflexão aqui. E isso daqui, o que vocês pensam sobre? Então, na ação, nós temos agora que trazer, lembra que eu falei agora há pouco sobre fatos? Então, eu vou pegar aqui 3 cores para mostrar esses fatos. Primeiro, eu vou fazer a cor assim, que é a primeira figura de fato. Fato, que isso daqui, se eu perguntar até para uma criança, ela vai me falar que é um quadrado, né? Se eu chegar aqui e falar o que é isso, ela falaria um triângulo. E até se eu fizesse um círculo, bem fácil. Então, quando eu estou numa comunicação, é muito interessante a gente ajustar a percepção das pessoas. E os fatos ajustam a percepção muito fácil. Ela não vai discutir que isso aqui não seja um quadrado. Ela vai falar, isso aqui é um retângulo, ou isso aqui é o quê? Um círculo. É bem provável que ela entenda quadrado, triângulo e círculo. Agora veja o que acontece numa comunicação que vem a relação do contexto. Eu vou pintar então esse quadrado de azul, vou pintar, por exemplo, o triângulo de vermelho e, por último, o círculo, eu vou dar a cor de verde. Vamos analisar agora os fatos. Se eu pegar agora e falar que isso é um azul, dependendo do seu vídeo, do contraste aí que você tem, você pode me falar que é outra cor. Tem gente que enxerga, é provado que nós enxergamos de formas diferentes e a sombra vai fazer isso, quantidade de luz, pouca luz. Aqui eu preciso entender que não é mais a minha opinião, mas sim a minha percepção de vista, minha percepção de cor. Então, como podem ver, nesse quadrado fica fato, estamos falando a mesma língua. Mas na cor azul que eu estou vendo, eu acredito que você esteja vendo alguma coisa assim, no azul, bem longe de um laranja, por exemplo. Veja, contextualizei e dei proximidade. Nesse vermelho, que bem provável que você esteja vendo vermelho, caso você não esteja vermelho, pelo menos você não está vendo aqui, sei lá, vamos colocar a cor aqui, o próprio azul ou o verde. Essa é uma relação, a não ser que a pessoa seja daltônica mesmo, vai ter uma diferença muito grande. Agora, uma coisa que é interessante, o tom de voz é praticamente isso. O que eu digo pode ser no formato. Estou falando. Por exemplo, a palavra por favor que nós aprendemos desde pequenininho. Por favor, poderia pegar um copo d'água para mim? Por favor, agora veja o tom, por favor. Por favor, pega um copo d'água para mim. Opa, por favor, pega um copo d'água. Viu? E se eu tirar a palavra por favor, um copo d'água. Consegue me trazer um copo d'água? Mudou por completo, porque mudou o nosso jeito. E aí vem a diferença. Então, o que significa? Significa o pegue ou me traga, me alcance, consiga para mim, faça isso ou faça aquilo, são palavras que está condicionada ao formato. Agora, as cores, eu preciso dar interpretação, contexto e emoção correta para aquilo que eu quero dizer de forma harmoniosa, bem harmoniosa, no sentido que a pessoa entenda que o que eu quero falar tem amor, compaixão e também, é claro, pensando nela gerar um resultado benéfico para todos. Essa é uma ação. Excelente. Inclusive, enquanto você estava explicando ali, eu comecei a pensar, ok, quando eu falo, eu estou falando com o objetivo de a pessoa aceitar a minha opinião. E quando é ao contrário? Quando eu preciso aceitar e respeitar a opinião alheia? Se ela fizer isso também, você vai conseguir. Do contrário, tem que pensar sempre numa frase que eu falo. O mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que ignorante ceda, você é a pessoa ignorante. Então tem que ter discernimento nessas horas. E eu acredito que se você entendeu, todos nós entendemos a relação da figura com a cor, que a cor traz um contexto diferente, porque ela tem vários fatores ali para poder dar essa dimensão ou esse entendimento. Acredito que aí você vai começar a falar assim, poxa, peraí. Qual é o contexto daquilo?
e você cria você mesmo a relação desses fatos. Sabendo disso, essa responsabilidade é com você. Você tem que buscar esse discernimento de compreensão muitas das vezes. Nem sempre o outro está preparado como você ou como as pessoas que estão assistindo agora para essa ação. Certo, por isso, conhecimento é incrível. Eu já fiz aqui várias reflexões, acredito que o pessoal de casa também tenha feito. Agradeço mais uma vez, Ricardo, por ter compartilhado um pouquinho aqui mais dos seus conhecimentos com a gente e também da prática, né, da sua vivência aí diária. E olha só, o nosso quadro não fica por aqui. Nós estamos no 2º episódio, mas no próximo a gente se encontra para conversar mais um pouquinho aí sobre como essa comunicação pode influenciar a nossa vida pessoal, profissional e já até tirei reflexões para minha vida familiar. Que bom. Ricardo, obrigada, viu? E a gente se vê no próximo episódio do quadro Comunicação Ativa. Comunicação Ativa, Ricardo Voz. Está dando o que falar, né? Olha que legal essa jogadinha aí, né? Eu queria pegar, inclusive, essa questão, porque a gente tinha, antigamente ainda tem, né? Porque a gente está nessa questão híbrida, não vai ter, muitas questões ainda vão ficar para atender pessoalmente, algumas profissões, né, estão indo para o marketplace, mas antes você reunia a sua equipe e aí você tinha uma linguagem, tinha aquela questão do cliente oculto, né? Entrava na loja para verificar, você já viu aquela experiência do cliente oculto? Não. Alguém, né? Você contratava uma empresa, ele fazia toda a experiência, depois te trazia isso. Agora, o pessoal... Para te falar como eram seus vendedores, isso, por exemplo? você contrata ele... É como se fosse aquela questão que até teve numa TV aí, que é o chefe oculto, né? Fizeram até um reality show, que ele entra para poder ver como é que funciona a fábrica, como é que é o atendimento. Agora eu pergunto para você também, Renato, que você vê nessa transição, é que a gente vai para um sucesso. Agora, muitas pessoas, você já consegue um atendimento eletrônico muito funcional, mas algumas pessoas ainda pecam porque a gente quer ir para o eletrônico para poder, nessa questão de escalar o atendimento de muitas pessoas ao mesmo tempo, mas parece que o eletrônico ele não foi feito uma leitura certa. Aí eu tenho uma URA telefônica no CRM que me joga para um número, me joga para outro. Né? Esse desenho, para você ir para um cenário onde você vai recorrer para a tecnologia, você tem que ter um estudo humano bom, de que funcione, né? Porque às vezes você é jogado num telefone que te joga para outro, e às vezes eu tenho um produto bom, de uma operadora telefônica, por exemplo, eu gosto daquela internet, gosto de tudo, mas eu tenho um medo de ligar porque eu sei que é uma novela das 9, porque não funciona. É verdade. De novo, no final do dia, nós estamos falando com pessoas. Uhum. Não interessa como é essa mediação, se é através de tecnologia ou não, você está falando com pessoas. Então, hoje, com os bots, né, com esses bots que a gente tem na internet, você vê que o primeiro atendimento é sempre um bot, né? E fala, o que você quer falar? É sobre a conta, é sobre defeito técnico, que aí eu vou te direcionar para o atendente correto, coisa assim. Você vai ter gente que aceita isso e não. O processo de humanização dessa tecnologia, ele vai acontecer com o tempo, mas a gente vai apanhar para aprender. Você quer ver um caso do mundo não tecnológico, onde isso aconteceu, eu tomei um susto? Um amigo meu, que é vice-presidente do McDonald's, estava me contando, eu não sabia disso, faz tempo que eu não piso no McDonald's, que agora não existe mais, perceba isso, você entra no McDonald's, não tem mais aquele, vai uma tortinha de maçã, o não sei o que acompanha, fritas acompanha, eles não falam mais assim, que era aquela linguagem robótica que a gente criticava o McDonald's antigamente, ele tirava sarro, né? Sabe, não. Agora, o atendente do McDonald's ele tem que falar na velocidade do cliente. E quando o Dorival me falou isso, eu falei assim, é sério? Porque isso é uma mudança drástica, né, no modelo McDonald's. E por que é uma mudança drástica? Imagina, o McDonald's ele é muitas vezes o primeiro emprego da garotada. Né? Então, você pega um menino ali com 16 anos, uma coisa assim, até 18 anos, é o primeiro emprego e ele precisa estar no pico de performance em 6 semanas, porque a vida média dele na empresa é de 8 meses. Você tem um turnover muito grande? Eu tenho um turnover muito alto. Então, eu preciso que ele aprenda rápido, chegue aqui, porque ele vai ficar pouco tempo em casa. Mas esse turnover vai fazer com que a entrada no primeiro emprego qualifique ele para um atendimento maior. Sim, só que como é que eu faço esse cara que nunca trabalhou na vida, né, ele aprender rápido a ter esse atendimento humanizado e com qualidade? Porque por que você fazia mecânico? Que é para o cara, você ensina a regra, 1 mais 1 igual a 2. Isso. Né? Aí ele sobe a performance rápido, mas hoje eles falam, não, ele tem que falar
1 mais 1 depende, como é que você quer fazer, né? Como é que você gostaria. Então, aqui eles estão mudando o modelo de atendimento. Eu falo, poxa, mas como é que você vai conseguir casar isso com a história do turnover? Né? É um negócio... O pessoal de casa explicar um pouquinho, a gente está falando esse termo turnover, mas o pessoal de casa, o que seria o pessoal de casa? O turnover é a rotatividade de pessoas. Quando a gente fala de contratos, por exemplo, você assina uma TV a cabo, né? Você tem lá uma assinatura. Aí a gente tem um outro termo que se chama churn, que é, por exemplo, a desistência daquela assinatura. Então, por isso que é importante, muitas vezes, o marketing de relacionamento, ele entra nesse tipo de coisa. Como é que eu consigo fazer? Porque, assim, você tem um churn na sua TV a cabo, a sua operadora tem um churn de 20% ao ano. Ela perde 20% dos seus assinantes ao ano. Isso interfere diretamente no valor dela da bolsa. Então, eu preciso fazer, se eu conseguir baixar de 20 para 10, isso vai dar um efeito imediato na bolsa. E no marketing de relacionamento você descobre o porquê de tanta gente desistir da assinatura, por exemplo. Então, você tem que descobrir por que estão desistindo, você tem que atuar antes do cara pensar nisso, ou quando esse cara vai entrar para fazer uma reclamação ou um pedido de ajuda, eu atuo de maneira que ele fale, eu até pago caro, mas essa empresa vale. Vou te dar o melhor exemplo de marketing de relacionamento que eu já vi na minha vida. Olha aí. Olha só, eu estava com a minha... A do McDonald's já foi um ganho aqui, achei muito legal. Eu estava com a minha avó, voltando da minha casa de Atibaia para São Paulo, né? E minha avó bem idosa, minha avó e o cachorro no carro. E meu carro dá pau. Tinha aquele tipo 16 válvulas, lembra aquele tipo que pegava fogo? E toda Fernão Dias, meu carro para, né, chovendo. Eu liguei para a seguradora. Primeira coisa, mandaram um táxi muito rápido para pegar minha avó e levar embora. Né, ficamos eu, o cachorro e o carro lá. Aí vem um guincho da seguradora. Chegou o guincho, eu estou esperando um guincheiro normal, aquele guincho velho, todo, né, o cara com macacão de mecânico, né? Chega um cara todo uniformizado, um caminhão bacana, bonito, ele vem antes de qualquer coisa, o senhor está bem? O senhor quer uma água? Não sei o que, foi lá, me deu uma lancheirinha, tinha um lanchinho, porque eu não sabia quanto tempo eu estava esperando. Tinha um lanchinho para eu comer enquanto ele preparava, ele fazia análise lá do carro para ver se ele ia rebocar o que fazia. E eu falei, estou com o meu cachorro aqui, ele não tem problema. Eu já tinha avisado que estava com o cachorro, ele não tem problema. Bom, pôs meu carro lá para cima, fomos eu e o cachorro na cabine junto com o motorista. E, enfim, e fomos indo até ele deixou o carro em casa, porque era noite, né, não dava para levar para a oficina. E aí eu falei para ele, cara, eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Eu nunca vi esse negócio de um lanchinho. Detalhe, esse cara, que é um guincheiro, ele parecia que tinha feito um MBA, entendeu? O cara assim, bem postado, com uniforme bacana, um cara, sabe, bem... Eu fiquei impressionado. Olha só, um lanchinho, hein? Não, aí eu falei para ele, mas, nossa, eu estou surpreso. Ele falou, sabe o que é? É o seguinte, quando é que você pensa em seguro? Quando é que você lembra de seguro? Só quando a gente bate. Ou quando você tem um sinistro, que é uma coisa desagradável, ou quando você tem que renovar o seguro, que é mais desagradável ainda. Não sei qual é pior, né? Então ele falou assim, então nós temos um programa para criar novos pontos de contato com os nossos clientes. Isso o motorista me falando. Ele sabia da missão da estratégia. Da estratégia. Nós temos que ter Em um minuto, hein, Renato, que o programa vai acabar. Então, novos pontos de contato com o cliente em momentos positivos. Então, por isso que as seguradoras têm, assim, você tem um problema em casa, ela vai mandar alguém trocar tua lâmpada, alguém consertar o teu encanamento, o teu entupimento, ou vai fazer tal coisa, que é para você ter relacionamento nos momentos, ela vai te prestar um serviço bacana, num momento qualquer, mas que você fica com uma boa relação. Então, quando você vai renovar o seguro, você fala, não, essa seguradora está mais cara, mas eu vou fazer com ela porque eles são ponta firme. Isso é marketing. Show de bola. A gente muito legal terminar o programa assim alta, né, com aquele gostinho de quero mais, mas infelizmente o nosso tempo acabou e a gente quer agradecer demais mais uma vez, viu, Renato, pela sua presença aqui. Obrigado por ser o nosso parceiro. Isso. Sempre que quiserem, estou à disposição. Isso aí. Tem a rede social aí, tá? Ó. @rclaro. Rclaro, fácil. Até nisso ele é marqueteiro, porque é fácil. Rclaro, vai lá agora, é claro, e siga ele com certeza. Agora é o seguinte, ó. A gente quer fazer um marketing, não precisa muito, porque ela, já falando, é uma beleza. Vamos agora para o Vida e Saúde, porque você não vai sair da nossa tarde aqui da TV Novo Tempo. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Cris. Não vai sair não, porque essa semana a gente vai aqui celebrar o Dia da Mulher. Então, durante toda essa semana, a gente vai trazer uma programação voltada para a saúde da mulher.
hoje tem aqui por que a alimentação ela pode ajudar em todo o sistema, ou toda a função reprodutora da mulher. Assunto muito importante, tem especialista boa para falar sobre esse assunto aqui. Além disso, a gente sabe que não é só de pão que a gente deve viver, é de atividade física também. Tânia Santos traz um treino gostoso para a gente. E a receita do dia está por conta do cremoso, risoto cremoso por aqui. Que delícia! Olha isso. Que delícia, gente. Eu amo risoto e esse está Eu perfeito. também. Ter um Já bom sei quem vai programa. devorar isso aí agora, saindo correndo aqui do programa. E por que Vem. não? Isso é um marketing de relacionamento, vida e saúde com Entre Família. E a gente Estamos aqui, ó. Bom programa, Teru. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Bom demais, Gostei, hein? é Uma bom semana demais, é? sobre Quando mulher. faz esse marketing para as vizinhas, assim, ó, a gente sabe, tá aí, faz um marketing, agora viramos clientes, né, que não pagam E não R$1, paga nada. não paga R$1 lá com a Arlete, né? Agora é o seguinte, fazendo o nosso marketing, amanhã a gente está de volta, Efeito Bumerangue, às 2h30 da tarde. Suza, vamos falar de quê, minha querida? Estamos noivos! E agora? Ixi, e agora, o que vamos fazer? Como tornar esse momento prazeroso? Você falou de um jeito engraçado, né? Como tornar esse momento dos preparativos, às vezes estresse, às vezes família, né? Escolher Cada um um monte quer de os coisa, convidados, outro exatamente. não quer, o sogro não quer ajudar, Como outro tornar casamento. isso lindo, né? E tal, tem que ficar lindo. Poxa, começar já assim, amanhã a gente vai dar jeito nesse casamento aí, tá bom? Ó, beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus.